Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tô aqui com Cleise Campos, professora, artista, produtora cultural e uma gonçalense raiz que ama essa cidade e contribuiu muito para ela também. Seja bem-vinda, Cleise. Muito obrigada, Romário. Uma satisfação estar aqui. Muito, muito interessante ver você nessa sua tática e trajetória de comunicador cultural. E eu já deixo um boa tarde te dando parabéns, não é? Você teve um papel na Câmara Municipal de São Gonçalo, ali como vereador, que foi histórica, né? Eu tive muito orgulho de votar em você, acompanhei seu mandato. Acredito que daqui para frente você vai ter aí um tempo muito razoável para se manter, inclusive, nessa discussão tão importante dentro da cidade, porque a gente já conta que você volte para a cadeira de vereador daqui a uns anos, né? Isso é muito importante de enfatizar. Então, estou muito contente de estar aqui e, pessoalmente, te registrar os parabéns pelos seus 4 anos históricos ali, junto com os vereadores dessa casa. Obrigado, mas para quem não sabe, inclusive, foi você que me ensinou muito sobre política pública, né? Se eu sei um pouquinho de política pública, tem muito a ver lá com a concultura, com o seu papel também na minha vidinha também. Então, A gente tem sempre aquela condição da troca, né? sim, Estava sim. comentando aqui que eu conheço você, você era magrinho, agora você está magro de novo, né? Todo trabalhado na academia. Mas você sempre foi um rapaz, né, que saiu da curva. Você sempre apresentou, é claro, um comportamento diferente. E o seu empenho em aprender, a sua dedicação em se aprimorar, resultou, inclusive, nessa sua presença como vereador tão novo, tão jovem, né? Saindo, inclusive, desse habitué de São Gonçalo, sem os milhões Sim. numa campanha de vereador. Eu lembro muito de você andando de bicicleta. E claro que a gente precisa contar com a sua presença nessas discussões da vida pública da cidade, porque carece, né? São Gonçalo vive várias lacunas, vários fossos, e a gente precisa muito contar com o jovem, com o teu dinamismo, para manter essa discussão e, óbvio, oferecer não só para o eleitor, mas para o cidadão de São Gonçalo, perspectiva, né? Sim, sim. Horizontes diferentes. E eu acho que tem muito também do. Quando a gente fala de ser gonçalense, né? Porque eu acho que, de alguma maneira, quem é gonçalense mesmo acaba contribuindo pra cidade da onde tiver, né? Então, você sai da cidade um pouquinho, vai fazer uma coisa ali, colar, mas acaba que vira uma cachaça também querer contribuir pra São Gonçalo e tudo mais, assim, né? Acho que Isso é uma verdade. Eu a acabei cidade. de voltar, me mudei de volta agora em janeiro. Fiquei fora 3 anos e pouquinho, fui para a região dos Lagos, né? Tinha lá um registro entre familiar e pessoal e sentia falta da cidade. Eu achava que não voltava, mas olha só, Sim. voltei. E o que que te faz gostar de São Gonçalo? O que que, tipo, te conecta com a cidade, assim? Olha, tem uma palavra que para mim é muito forte, né? Eu nasci no Largo da Ideia, Sim. na nossa área rural aqui de São Gonçalo. E sempre gostei de falar isso. Eu sou gonçalense, nasci no Largo da Ideia. Eu lembro que quando eu ganhei o prêmio Rumos Pesquisa do Itaú Cultural, por um equívoco deles, eles colocaram Rio de Janeiro, cidade, Rio de Janeiro, estado de olha, eu levei quase um mês pedindo para consertar aquilo. Olha, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade, Rio de Janeiro é outra cidade, né? E eu insisti muito naquilo. E isso gerou uma discussão lá entre nós, as premiadas, né? Fomos 10 premiadas no Brasil inteiro. Foi uma experiência maravilhosa aquilo, para conhecer outras pessoas que discutem política de cultura. Mas essa referência que eu fazia questão de manter tem a ver com esse meu reconhecimento desse território. Eu sempre reconheci e me identifiquei com esse território. Eu sou gonçalense, né? Tive a oportunidade de ir para outro lugar, de andar, fui estudar fora, mas eu voltava para São Gonçalo. A minha casa sempre foi aqui, o meu endereço sempre foi aqui. Na cidade eu só tive dois endereços, né? Largo Sim. da Ideia e o Baixo Mutondo, que agora é conhecido como Baixo Baixo Mutondo. Mutondo, né? É. Então, assim, eu acho que o território é uma coisa que, para mim, é forte, né? Fiz faculdade na UERJ, a nossa faculdade ali, a FFP. FFP, nossa querida FFP, né? E outro dia sempre menciono isso. Olha, só quem é de São Gonçalo pode falar mal de São Gonçalo. Sim, Quem não é de São Gonçalo não se atreva a falar que a cidade é feia, é sim. suja, é poluída, é cheia de cimento, não tem verde, né? Nós sabemos dos nossos problemas. E ainda assim, a gente preza, a gente quer viver na cidade, a gente ama a cidade. Então, essa coisa de ter esse lugar como meu território, eu acho que é uma boa fala, né? Uma coisa que eu escutando muita gente da cultura,
as pessoas que não são da capital, né? Que não são do Rio nem de Niterói, sobretudo aqui no Rio, é que geralmente há um pertencimento com o território muito por conta dos vínculos culturais que encontraram nessas cidades, né? Então eu falo muito que quase ninguém nasce gonçalense, mas se descobre gonçalense quando vai descobrindo que a cidade tem o Palhaço Carequinha, e que tem os MCs, e tem o Altair, e tem um monte de história legal também, né? Olha, vou te cortar numa fala. Até os 10 anos, eu achava que eu era de Itaboraí. Aí. Olha só, porque tudo da nossa família a gente resolvia em E o Itaboraí. Largo da Ideia, inclusive, É tinha a fronteira com fronteira, né? Itaboraí, né? Isso. Então, assim, era mais fácil você ir para Itaboraí e tal e tal. E a família, muita gente de Itaboraí. Mas aí eu me dei conta que eu era de São Gonçalo, né? E a gente também se mudou para o Mutondo, aquela coisa toda. E aí você falou do Carequinha, vou contar uma história rapidinha. Teve uma passagem do prefeito Charles, e a gente estava lá, né, na equipe da cultura, e ia ter um encontro do Charles com o Jorge Roberto Silveira, que era o prefeito de Niterói. E a gente sabia que o prefeito de Niterói ia dar um presente para o Charles, né? E aí ficou com a cultura a incumbência de pensar num presente para o prefeito de Niterói. Estava chegando já a data do encontro deles lá e nada da gente pensar no presente. Já sabíamos o que Niterói ia dar de presente, né? Que tem vários cartões Sim. postais e tal. E a gente pensava, pensava, e nada. E um dia, finalmente, num bar, bebendo, várias pessoas conversando, né? Gente, não tem nada para a gente dar de presente. Porque São Gonçalo tem o quê? São Gonçalo você tem gente boa. O que tem de São Gonçalo de bom é o gonçalense, né? E aí teve lá um feliz afortunado que lembrou: vamos dar uma estátua do Carequinha. O Carequinha é nós, somos nós. E aí a Jo Grassini fez uma escultura do Carequinha, né? De mesa, e foi o nosso presente para o Charles. Quer dizer, que o Charles deu para o prefeito de Niterói. E você falando disso, eu lembro muito desse episódio, que a gente ficou muito tempo na Secretaria de Cultura pensando o que dar de presente para o prefeito da cidade vizinha que nos representasse. Cultura. E como que você se conectou com ser artista Desde os também, 16 né? anos que eu faço teatro de boneco. Muita gente te conhece como a produtora, como a gestora, mas pouca gente Sou te conhece pouco como... produtora, Romário. Não sou muito produtora, Ah, não. mas se envolveu bastante coisa também. Mas as coisas... Artista e gestora. Porque, na verdade, o que eu me envolvi foi muito na conta da insistência, da persistência, da cachaça da formação. Sim. Então, assim, na área da formação, eu me vi, digamos assim, com a tarefa de trabalhar na produção desse curso, daquela oficina, né? Isso, mas só nessa área, né? E ser atriz bonequeira, Sou né? atriz Que é... bonequeira. O que... Comecei a fazer teatro de bonecos Assim, para tapar um buraco até na igreja, com 16 anos, 15 de julho de 1980. o trio de 80. três surge O ali. Trio de Três surgiu 8 anos depois, porque primeiro eu fiquei sozinha, fazia o teatro de boneco sozinha, né? Fui aprendendo, a famosa autodidata. Depois eu descobri a Associação Rio de Teatro de Bonecos, que fiquei encantada. Muitos bonequeiros fantásticos. E foi na troca, nas oficinas, que eu fui me aprimorando. Até organizar o Trio de Três, né? Que também foi uma coisa de que nome dá isso, que nome. Então era eu, outra pessoa e os bonecos. Aí ficou Trio de Três, né? E tá aí o Trio de Três desde 1988, na Funciona estrada. até hoje também, né? Funciona. Repito que eu sempre quero ficar velhinha fazendo teatro de bonecos. Estou lá montando minhas coisinhas. Tem uns 20 anos atrás, um dos meus sobrinhos disse que eu parecia uma camelô da arte, né? Montando e desmontando lá a empanada. E é isso mesmo, eu me sinto e tenho satisfação de me sentir camelô da arte, montando e desmontando o material do teatro de bonecos. E foi os bonecos que me levou para essa história da cultura, Quando você para foi esse conhecendo mundo da política cultural. as pessoas da cultura, assim, qual momento que de artista você foi trocando ideia com outros artistas de São Gonçalo, assim, fazendo network, conhecendo a galera? Olha, a gente Então, teve era um ano de os atores, tal, a 1999 gente meio que vivia naquela panelinha. Isso, final da década de 80, início da década de 90, né? Teve assim, era ensaio em escola, tinha o Amaral aqui em São Gonçalo, quem é das antigas lembra dele, que sempre foi um incentivador de teatro. Hoje, Paulo Amaral dá nome a uma escola. Mas, em 99, a gente teve um episódio que eu acho que foi o mais marcante, né? Vários artistas, a gente tinha preparado faixa, tinha preparado panfletinho, rodamos no mimeógrafo, né? Para distribuir no 22 de setembro, num desfile.
Isso foi em 1999. E a nossa intenção era sair com o nosso bloco de artistas, né? Porque a gente tinha uma série de reivindicações para fazer que a gente já vinha vendo que São Gonçalo vivia uma lacuna gigantesca. Eu e outros colegas, por circular em outras cidades, a gente via o que tinha em outras cidades. E a gente se deparava com as ausências de São Gonçalo. Pô, mas por que São Gonçalo não tem isso? Por que São Gonçalo... Então a gente começou a querer fazer uma conversa com quem estava na prefeitura e nunca éramos atendidos. Tinha lá uns colegas, até quem Sim. cuidava da cultura na prefeitura era um amigo, um querido, né? E ele também não tinha muita Era João? autoridade. João João do Luiz, Projão. querido, aí na sua linha de frente com a leitura e literatura. E aí, nesse 22 de setembro, em 1999, a gente resolveu se organizar nesse bloco de artistas e tinha uma galera: teatro, literatura, artes visuais, o pessoal da dança, da música. Tinha muito músico em São Gonçalo, muito artesão, né? Combinamos para ir para o final do desfile, sabe? E a ideia era sair e entregar lá para o palanque, com as autoridades, né, nossas reivindicações. Mas assim, num movimento bonito, ordeiro, elegante, não tinha bagunça, não tinha Sim. nada. Qual não foi a nossa surpresa e frustração? Não deixaram a gente sair. Fomos impedidos de sair com o nosso bloco. Né? Um bloco é. Como é que é o nome? Eu chamo de bloco, mas é aquele. Uma reunião, né? A Sim. ala dos artistas. Né? E a gente ficou numa frustração gigantesca, porque a gente ficou horas ali, aquela coisa, aquele sol, né, e tal. E sentamos ali na pracinha do Zé Garoto, na praça do Zé Garoto, na calçada, e todo mundo cansado, né, com sede e tal. Alguém lembrou de ir pro Totonto, porque estava com sede e tal. E fomos caminhando para o Totonto. Alguns foram embora, cansados, mas o grupo grande ficou. No Totonto, nesse 22 de setembro, a gente começou a se questionar da nossa falta de atitude, até com mais organização, para essas reivindicações. Né? Então, as plaquinhas que a gente fez para o desfile, o que a gente tinha levado para entregar lá no palanque, a gente resolveu botar no papel. Né? E no Totonto, olha só, no bar, né? A gente começou a escrever as coisas. E dali a gente viu que não ia dar tempo de conversar tudo, marcamos uma reunião para 2 semanas seguintes. E começamos uma sequência de reuniões, inclusive na casa de artistas. Muita gente não tinha dinheiro para ir para bar, para pagar Sim. nada. Então a gente pensava em ir para a casa das pessoas para oferecer um lanche, e essa foi a tônica, né? Eu mesma servi muito lanche, Ana Sobral, no ateliê dela, que era enorme ali no bairro Antonina. Beto Baiano recebeu gente na casa É, dele. o Beto falava muito que na casa dele tinha umas reuniões Isso, e tal. porque era uma casa grande e tal, né? Então a gente procurava isso. E aí nasceu, justamente em 1999, o Fórum Gonçalense de Cultura, que a gente, a partir do fórum, a gente começou, inclusive, a pensar mais em política pública de cultura. A gente começou a ter, por assim dizer, um discurso, né, para além da nossa condição de artistas, de uma defesa de políticas de cultura para a cidade. Pergunta, como é que estavam as outras cidades em relação a se organizar? Já tinha fórum em outras cidades ou era, Não, tipo, São Gonçalo foi vanguarda nesse não. A sentido? gente sabia de uma cidade, 2 cidades na Baixada Fluminense, né, que já vinham nessas discussões, uma cidade na Serra também, que a gente inclusive entrou em contato, uma cidade na Baixada Litorânea, que era Casimiro de Abreu, que a gente até foi lá conversar com o Sim. pessoal de Casimiro, né? Foi muito legal isso, para a gente trocar. A cidade, né, o Conselho de Cultura da cidade era inoperante, eram todos indicados da época dos militares, reproduziam aquele Conselho Nacional, que também eram indicados, né, criados na época da ditadura. E aí tinha um professor no conselho que foi um grande aliado do Fórum, que foi o Valdir Porto. Ele era um intelectual, mas tinha todo o conceito, inclusive, de defesa da cultura, né? E nos ajudou muito até. Uma professora na UERJ, na FFP, que foi a Aide Figueiredo, também foi muito pontual, auxiliando, apoiando, ajudando, inclusive, o fórum financeiramente, né? Levava muita coisa para rodar, para xerocar na FFP, porque a gente tinha nossos papéis, né? E assim, foi um momento muito rico para nós, porque o senso coletivo era muito bonito. O senso de estar junto era muito legítimo, né? Não havia naquele momento
nem de longe vaidade, competição, todo mundo tinha um senso comum de querer ver em São Gonçalo políticas públicas de cultura, Sim. né? Uma secretaria de cultura, por exemplo, com orçamento, com ações voltadas para os vários setores da cultura, né? E aí a gente escreve em 2000, justamente um ano depois, né? A gente começou a cristalizar essa carta em junho de 2000, por conta das eleições do ano 2000, a Carta da Cultura de Gonça, que a cada eleição a gente passou Virou a uma tradição, né? repetir, exatamente, estabelecendo uma série de reivindicações. Dos candidatos em 2000, o único que recebe a nossa carta foi o Charles, né? Que ele me conhecia por conta do Sim. teatro de bonecos, eu fazia de vez em quando, né? Ele era pediatra. E o Charles, numa gentileza, nos recebeu. Ele era deputado. Fomos para a Lerge, fomos em 3 carros, sabe, juntinhos. E chegando na Lerge, a gente entregou a carta e tal, aquela coisa toda. E o que, que aconteceu? Numa zebra tremenda, o Charles ganha a eleição. O Verdade. Charles ganha a eleição e convida os artistas para outra conversa, já eleito, né? Então a gente se encontra com o prefeito eleito, para nossa total surpresa, e ele convida algumas pessoas para a cultura, que ele ia criar a Secretaria de Só Cultura. tinha o departamento. Era departamento ou coordenadoria, que era com o João? Não, naquela época já era uma subsecretaria de Ah, já era cultura. subsecretaria. Já, né? E todo mundo do PDT, porque tinha aquela coisa, né? O PDT era Era Ezequiel, hegemônico né? na cidade e tal. E aí o Charles se compromete em criar a secretaria. Em novembro, a gente tem essa reunião com ele. O Fórum Gonçalense se reúne. Foi um dos momentos mais fraternos e solidários que eu lembro. Tinha gente sem dinheiro, tinha gente sem trabalho, tinha gente desempregada. Então, há uma composição para os nomes que seriam apresentados para trabalhar a partir da realidade das pessoas, né? A gente estava querendo gente que entendesse de alguma coisa, mas a Sim. gente se deu conta que ninguém entendia de nada. Todo mundo era Ah, tá, todo tava artista, aprendendo, mas né? ninguém Não sabia de sabia. nada de gestão pública. Mas a pessoa precisava trabalhar, precisava ter uma grana no final do mês. Então, a composição dos nomes ficou meio por aí, né? E, claro, o Charles tinha lá os nomes dele. O Otto Sampaio ficou secretário de Cultura, Sim. porque o Otto tinha feito campanha, né? E nós, artistas, ficamos num outro bloco, né? Eu, inclusive, fiquei na cultura direto. Foi um nome que o Grupo Em Peso sugeriu. Eu assumi de cara a diretoria de cultura. O secretário de educação na época era o Helter professor Helter Barcelos, Barcelos que também, foi né? o grande incentivador. Que é um. Depois eu queria voltar para essa questão da cultura, mas eu queria fazer um parênteses, porque eu acho que é uma curiosidade que eu tenho muito também, que eu escuto muita gente falar. Você acha que o Dr. Charles, com o tempo que passou, foi injustiçado? Porque quando você olha para o secretariado do Dr. Charles, tinham pessoas que eram muito Muito boas. relevantes enquanto secretários. Secretário de Saúde E ao maravilhoso. mesmo tempo, eu posso estar errado, mas o Dr. Charles, inclusive, tentou mudar, ou tirar o diário oficial do jornal São Gonçalo à época, né? Colocando Nosso jornal. no nosso jornal, que era um jornal meio local, comunitário e tudo mais. E que isso foi um motivo também que ele foi muito atacado durante alguns anos, assim. O quanto que você acha que o Dr. Charles sofreu também pelas decisões de não compor politicamente com outros setores, assim? Bom, sobre o jornal, ele inclusive colocou o Diário Oficial no nosso jornal. Sim. Foi Que era a fonte de renda única dos jornais à época, né? chegou a essa condição, sim. Não ficou no São Gonçalo, que rendeu ao Charles, né, muitos problemas. O secretariado dele era interessantíssimo. A gente tinha uma secretária de saúde que apoiava demais, né, as coisas, era uma mulher fantástica. O Helter, na educação, para a gente, inclusive, foi um estímulo. Muitas pessoas foram trabalhar por conta do Helter. Ele tinha vindo depois de ser diretor da FFP. Ele tinha passado por vários. Ele foi diretor da UF, né, da Sim. Faculdade de Educação, era um nome tremendo na cidade. E ele chegou aí numa reunião do fórum para incentivar as pessoas, porque a nossa Legal. primeira reação foi de negativa. Né? Né? Tinha muita. Assim, o governo era uma misturada, então a gente tinha receio, né? O fórum recém-criado, a gente achava que ia ficar meio que refém, sem poder se estabelecer como um lugar da participação social. E o professor Helter nos incentiva, e inclusive coloca a educação à disposição para ajudar, né? E a gente meio que acreditou no Helter. O Charles, assim, passado esses anos, e mesmo assim acompanhando o governo dele ali naqueles 4 anos,
Eu, pessoalmente, depois até que fiquei, né, mais integrada do processo, eu comecei a pensar que ele não tinha muito talento para o executivo. Entendi. Ele era muito mais para o legislativo, né? O papel dele de legislador era mais interessante. E ali no executivo, digamos que ele fosse meio tímido. E ele quis, sim, estabelecer ações inovadoras. Foi na gestão do Charles que saiu o plano de cargos e salários para os professores, que foi assim, O melhor plano. a primeira lei, e É inclusive verdade. em atenção aos professores dessa cidade, né? A segunda maior rede do Estado. Foram N reuniões do Elter com o sindicato. Eu tive um episódio, né, que também me marcou muito. Lá pelas tantas, eu fiquei subsecretária interina de Educação. Acumulei a Secretaria de Cultura a pedido do Elter, fiquei lá interina. Então, acompanhei muito esse processo dessa discussão. E o Charles, ele literalmente apoiava a discussão do plano, ele queria ver o plano aprovado. Para nossa surpresa, quem dava para trás eram os vereadores. É o contrário. Quando eu vi você muitas vezes ali na Câmara, né, sendo voto vencidíssimo com seus colegas, e você na defesa inconteste da população, na defesa, inclusive, de minorias, na defesa de professores, acompanhei aquele absurdo de ver você, talvez, indo para a comissão de ética, porque Sim. estava defendendo os professores. A gente viu isso lá em 2002, 2003, 2004. Os vereadores, eles não apoiavam os interesses da população, né? E aí, claro, para mim era uma surpresa, porque eu passei a ver aquele cenário da política cruamente ali. Eu costumo dizer que naquela época a gente era muito E ingênuo, era um né? plano ousado, né, pra época. Muito. Quando você olha hoje, o tempo passou, tem a defasagem salarial que foi ficando, né? Mas na época falam que era um plano muito ousado para a Ó, educação, né? São Gonçalo exportou o plano municipal de educação para muitas cidades do Brasil inteiro. Eu acompanhei o Welter em muitas cidades por conta desse plano, né? Como que ele foi referência para outras cidades, até para capitais, né? Então, claro que foi um plano vigoroso, foi uma inovação, né? E aí a gente se animou na cultura. Vamos ter o nosso plano municipal de cultura. Vamos O discutir. plano municipal surgiu por conta do plano de Por educação. conta do plano da educação, exatamente. Como que é bom conversar, porque eu acho que quase Foi, ninguém sabe disso foi. que é mais O novo. Plano Municipal de Cultura, porque muita coisa que era levada para o plano de educação não cabia educação. Na verdade, tinha que estar lá em meio ambiente, tinha que estar lá em turismo, tinha que estar lá na cultura, sabe? E a gente começou, inclusive, no Fórum Gonçalense de Cultura, a compreender a necessidade de discutir o nosso plano. Aí, claro, a gente, àquela altura, na gestão, a gente já tinha passado também, digamos assim, por um intercâmbio com outras cidades. Aí a gente visitou várias cidades que já tinham sua fundação, que Sim. tinham seus planos, e claro, né, na melhor linha, o que vale a pena você copia, a gente trouxe para São Gonçalo, considerando as especificidades da cidade, mas começamos a estabelecer a necessidade de trazer para São Gonçalo o Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, né? Foi quando o governo Lula, no seu primeiro Sim. mandato, trouxe a super novidade do Sistema Nacional de Cultura, que foi todo um arcabouço totalmente novo para o modelo organizacional da cultura. Esses anos aí, quando você pega de 98, vai até 2006, mais ou menos, foi o período onde se consolidou de fato a discussão de política pública de cultura? Não, infelizmente não. A gente sai do governo do Charles em 2004, por incrível que pareça, a gente se ocupou muito de dar conta das tarefas da própria secretaria, né? Tem aquela dança de cadeiras, Sim. entrou um, dois, Os três, eventos quatro, tradicionais e tal. né, e tal. E assim não dava tempo, literalmente não deu tempo. Né? Eu lembro muito que em 2003, 2004, a gente trabalhou exaustivamente, eu digo a gente porque era nós da gestão e o fórum, a Sim. sociedade civil tremendamente engajada e apoiando as ações, né, que a Secretaria de Cultura propunha. Para o Conselho Municipal de Cultura nascer, e não nasce. A Aparecida Panissé ganha a eleição, por uma questão estratégica ali, eu fiquei na comissão de transição, né, da prefeita eleita, acumulei 6 secretarias nessa comissão de transição e conheci o Adolfo Conder. Quando eu conheço o Adolfo, aquele garoto jovem, né, rico, da zona sul do Rio, né, a gente se assustou um pouco, mas depois você viu que pessoa humana, solidária, inteligente e que queria fazer acontecer em São Gonçalo. Com o Adolfo, a gente negocia uma série de coisas na comissão de transição.
E um dos compromissos da prefeita eleita é que, tão logo ela assumisse, ela ia colocar a lei do Conselho Municipal de Cultura para ser votada, porque a gente ficou 4 meses na Câmara de Vereadores, Vai indo e e volta, vindo, vai e aqui. volta. A cultura não tinha nada para dar para os vereadores, vamos fazer a fala bem clara. Não tinha cargo, não tinha dinheiro. Eu fiquei impressionada com o nível de, digamos assim, da negociação que os vereadores estabeleciam. Não, você me dá isso que eu voto, você me dá aquilo, e a gente não tinha nada para dar. Nada programático, era só. Nada, eles queriam cargo, ou queriam algum dinheiro, ou queriam alguma compensação. Até desfilar no grupo especial na Marquês de Sapucaí, tinha vereador que pedia, eu disse, a gente não tem entrada na Marquês de Sapucaí. No... às vezes a gente vê os governos e sempre tem os secretários que são bons secretários e que muitas vezes acabam sofrendo por conta da política de maneira geral, né? Você acha que muito secretário que passou pela cidade, secretários, subsecretários, foram prejudicados pela dinâmica da Câmara também? Da Câmara ser ruim e atrapalhou Com a certeza, gestão de um... sem dúvida nenhuma. Isso aí até coisas assim muito, não vou dizer rasteiras, né? Mas assim simples, sem complexidade. Tinha uma interferência muito grande da Câmara de Vereadores. Nós tivemos fatos assim estranhíssimos, né? Tinha muito vereador evangélico, né? Sim. E aí tinha uma série de cobranças na cultura, porque a cultura apoiava isso, apoiava aquilo, e a gente ia explicar para o vereador, não, a cultura, né, a prefeitura, ela tem uma postura laica, o governo é laico, a Secretaria de Cultura não faz protecionismo com nada, com linha nenhuma, a gente está aqui para atender a todos, a política pública deve ser... E tinha uma pressão muito grande, sabe? E, inclusive, um pedido de exonerar aquela pessoa, aquela Sim. pessoa, aquela pessoa. A gente teve um festival de música que foi muito bacana, lançamos disco, né? Foi um negócio muito bacana. E uma das concorrentes lá que ganhou, que foi para finalista, tinha um ponto, né? Um ponto do candomblé, da macumba, né? Nossa, foi uma briga tremenda, que aquela música não podia ir Caraca. para a final, não podia ganhar prêmio, não podia nunca estar Eles no estavam querendo selo, interferir no no resultado resultado, final. porque aquela finalista, né, lembro muito disso, né, porque o pessoal vinha para cantar, inclusive vestido, caracterizado, tinha o atabaque, né, e foi muito emblemático aquilo. Isso é só um exemplo. Mas claro que a Câmara de Vereadores interferia, e pelo que a gente assiste na cidade, dependendo dos interesses que ela tenha, que não são atendidos, ela interfere no Executivo. Sim. Perfeito. E vamos lá, e chegamos lá. Chega no Gestão Charles, né? Se consolida um pouco desse processo de. O plano avança ali, o conselho não mas avança. o plano só vai nascer bem depois. Bem depois, né? sim. Mas a concepção e a organização dele surge o na Conselho de época. Cultura nasce em 2001. A prefeita Aparecida cumpre o prometido, mas olha que coisa, cheia de boas intenções, mas desfaz a Secretaria de Cultura. Em 2001, 2005, depois de todo o trabalho, intenso trabalho, né, a gente vê a secretaria ser desmantelada e vira uma subsecretaria junto com educação, turismo, esporte, lazer, parará, parará, parará. Sim. Vira uma subsecretaria que fica na mão do PV. A gente lembra muito disso, né? Aí o conselho é aprovado, a lei do conselho é aprovada, leva quase 8 meses, literalmente, para ser empossado, e a gente ali cobrando, na elegância, entendeu? Manda ofício, vai fazer reunião, toma chá de cadeira no gabinete da prefeita. E naquele momento a gente já compreendia a nível nacional o que era necessário. Então a gente começou a insistir na discussão do Plano Municipal de Cultura, no Sistema Municipal de Cultura, que compreendesse o fundo, o plano, né, as medidas de formação e capacitação, já, é claro, estimulados pelo Ministério da Cultura. Isso que eu ia falar, o Lula já entra como presidente da República, né? Gilberto Gil. E aí, o que muda no Brasil em relação ao panorama de cultura quando o Gil chega no ministério, assim? Quando vocês estão olhando enquanto artistas, enquanto gestores, agora mudou alguma... O que mudou nesse período? Mudou tudo, porque a gente vinha aí de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, Belfort ministro, numa desconstrução tremenda, né, do ministério. O ministério virou um grande balcão de negócios. A Lei Rouanet se estabelecia como a única ação do ministério, né? Era o PSDB no governo.
E, assim, a prática, inclusive, da própria Constituição Brasileira, de 1988, que estabelece o direito, a cultura como direito, né? O marco principal da cultura é esse, não era nem de longe observado. Então, quando o Lula assume a presidência e vem Gilberto Gil, ministro da Cultura, a gente vê um novo momento no Ministério. A primeira atitude do ministro é promover o Seminário Cultura para Todos. Eu tive a oportunidade de ir nos 5 seminários, nas 5 regiões. O Teatro de Bonecos me Sim. promoveu essa proeza, né? Eu tinha lá um trabalho com a Petrobras, ia para as plataformas, e aí era um cachê fantástico. Eu trabalhava pouco, né, por assim dizer, não era todo dia, mas eu garantia, obviamente, recursos para viajar. E para mim foi um aprendizado gigantesco acompanhar o Gilberto Gil naqueles seminários Cultura para Todos, trazendo o artista, trazendo o setor cultural para uma grande escuta, para um momento de escuta. Não à toa, poucos anos depois, em 2005, a gente tem a primeira Conferência Nacional de Cultura. E é dali que se estabelece, por assim dizer, esse divisor de águas no Brasil, com o Conselho Nacional de Política Cultural completamente recomposto, né, com nomes eleitos, o Plano Nacional de Cultura sendo elaborado numa grande confecção nacional, que deu um trabalho gigantesco, e dali para frente o próprio Sistema Nacional de Cultura, que trazia ainda, além do Conselho, do Plano e do Fundo, mecanismos de formação e capacitação cultural, que a gente enxergou que era uma necessidade, Sim. porque o setor cultural não estava preparado para toda aquela novidade, longe disso, né? Até hoje a gente vê o artista ainda carecendo de formação, de capacitação, porque ele ainda não absorveu esse novo modelo de organização da cultura, né? Ainda tem artista que acha que vai chegar na prefeitura e vai conseguir um dinheiro, Sim. vai conseguir um cachê para um show, né? E hoje a gente vive um cenário muito diferente, né? Muito diferente. E claro que isso reverbera para as cidades e para os estados. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter o nosso Sistema Estadual de Cultura estabelecido em 2015. Eu Muitos tive a anos depois, né? oportunidade de passar anos na Secretaria Estadual, a convite da secretária Adriana Ratti, depois que saí da LERJ, que foi também para mim um grande aprendizado. Parênteses também, são duas perguntas, uma que tem a ver com o Gilberto Gil ainda, e depois a gente volta pra Adriana, que também é uma outra pergunta sobre a Adriana. Se Gilberto Gil não fosse Gilberto Gil, ele conseguiria ter implementado tudo que implementou? Porque a associação do Gilberto Gil. O Gilberto Gil é o tipo de ministro que você não pode mandar embora, né? Não, de jeito Então nenhum. ele podia fazer muito do que ele fez por conta disso. O Gilberto, seu Gilberto, ajudou nisso, assim? Com A marca certeza, Gilberto? com certeza. A primeiro momento foi um estranho, né? Teve uma estranheza e tal, Gilberto Gil, mas ele, com a sensibilidade dele, com a trajetória dele, um cara que, né, sofreu na ditadura, foi perseguido, com a grandeza e a humildade dele, ele foi, sem dúvida, o gestor certo no lugar certo. A gente teve uma dança de cadeiras depois, mas nada que se compare desde a criação do Ministério, em 1985, até Lula assumir. Sim. Pra você ter uma ideia, a gente teve em 20 anos de Ministério da Cultura, 20 ministros. Caraca, Então, por ano. Romário, era um ministro, né, Por ano. por ano, ou menos até, porque teve um ano que foram 3 ministros. Caraca. Aliás, o nosso primeiro ministro da Cultura foi um presente do Sarney para um conterrâneo dele de Minas, que tinha perdido a eleição, né? E ele, para acomodar o correligionário dele e tal, cria o Ministério da Cultura em 85, que passou por um longo processo de organização. Por incrível que pareça, são essas coisas que a gente não conhece, não identifica na hora, por conta do Aloysio Magalhães, que foi um grande gestor na Secretaria Nacional de Cultura, que, em plena ditadura militar, ia embasando tudo que era preciso para a gente ter um ministério. Entendi. A gente tem uma dicotomia, né? Porque o Getúlio Vargas, né, um ditador que estabeleceu, né, um momento muito estranho no Brasil, foi o cara que implantou as bases da cultura brasileira. É dele, da gestão dele, do ministro Capanema, que a gente vai ver os alicerces dos grandes equipamentos da cultura O brasileira. próprio mundo do Aí trabalho depois também, da né, do ditadura Getúlio. militar, na Sim. década de 60 e 70. Contradições, Isso é né? impressionante. Mas é óbvio, depois que você estuda, bom, os caras implantaram isso intencionalmente. A cultura ali tinha um papel para atender aquele governo dirigista, autoritário, centralizador. Que era implementar também o programa daquele claro. governo na sociedade, Então, né? era meio que arrumar a cultura para ter a cultura a favor deles, né? Numa lógica, obviamente, de
não se dá trégua para ninguém pensar. Os Estados Unidos usam muito a cultura para poder vender o que é os Estados Unidos, né? Qual o papel da cultura nessas disputas de sociedade, assim? Não só políticas, mas de conceito de sociedade, assim. E é profundo, mas as pessoas às vezes acham que a cultura é só o cara que tá tocando a música e é mais profundo isso, né? Porque aí a gente volta para o comentário anterior. Nós estamos numa curva, né? Eu sou professora de história. Então, para quem acompanha a história, 10 anos, 20 anos não é nada, é um pisco. E a gente tem pouquíssimo tempo desse modelo organizacional que está sendo implantado. Você vê as prefeituras, por exemplo, ainda muito reféns, ainda muito atrasadas dessa condição. A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc obrigou as cidades a se mexer porque não tem gestor, não tem equipe Sim. técnica, não tem estrutura administrativa para garantir a execução do recurso. Imagina, teve cidade que pela primeira vez na vida que viu um dinheiro da cultura, né? Um montante razoável. São Gonçalo. Quando é que São Gonçalo viu os milhões que viu para a cultura do tamanho nessa monta? Né? É impressionante. Então, assim, esse lugar que você coloca é como se nós ainda não estivéssemos preparados, nós, a população. Sim. Vou dar um exemplo muito rasteiro. Fecha um hospital, fecha uma clínica de saúde pública. Amanhã A população está na porta. Sim. A população vai lá atrás do prefeito, vai atrás do vereador, vai atrás do governador para abrir o hospital, para abrir a policlínica. Fecha uma biblioteca, fecha um teatro. Não tem essa comoção. Não tem essa comoção. A população não vai para a porta para exigir que seja perto. A nossa fazenda Colubandeiro ficou abandonada há 10 anos. 10 anos. O governo do estado abandonou aquele patrimônio. Né? O coletivo Fazenda Colubandeiro teve um papel ali de cidadania histriônica na defesa daquele patrimônio. Se a gente tivesse 20 mil gonçalenses defendendo a Fazenda Colubandeiro, claro que a gente teria resolvido a situação em muito menos tempo. Rapidamente, né? Mas o coletivo, nossa, éramos 100 pessoas que se revezavam de maneira assim altruísta, voluntária, doadora. Então, esse lugar da desimportância da cultura tem a ver, inclusive, com essa não assimilação da população da importância da cultura. A população nem reconhece que a cultura é direito, Sim. que ela tem aquilo estabelecido por lei. Né? Então, na verdade, você fica à margem de. Que entra nesse discurso de quando alguma gestão vai colocar dinheiro no carnaval, fala, tem que colocar na saúde e educação. Quando alguém vai fazer algum investimento, reclama. Não constrói centro cultural, esse teatro tá caro, tem que fazer escola, como se o teatro não tivesse, inclusive, a ver com a escola. Você vê lá na rede social a pessoa reclamando de um dinheiro que foi cair. Ele nem sabe que aquele dinheiro só podia ir para aquilo, não podia ir para outro lugar, não podia ir para a saúde, não podia ir para a educação. Então, a gente vê esse lugar da cultura ainda num lugar muito distante do conceito do direito na população. E São Gonçalo, é claro, que com a própria condição de ausências que ela vive, da ausência das políticas públicas, também não estabelece isso de modo mais amplo com a população. Eu não vou querer fazer comparação com Niterói, mas você atravessa ali a fronteira, Niterói vive outro patamar. Porque, é claro, já vem de um percurso de política pública de cultura de muitos anos. Né? E há, é claro, uma concepção com a população, com o setor cultural, muito mais amadurecido, muito mais azeitado. Perfeito. A gente volta lá para Adriana, né? Ah, sim. Que a Adriana também é uma figura muito importante para a cultura do Estado. Muito importante. Ela se afastou um pouco desse cenário da gestão, mas ela foi uma figura também marcante. Ela assumiu a Secretaria de Estado em 2007. Né? O Conde ficou lá esquentando a cadeira até ficar presidente da... Como é que é aquele negócio de luz? Furnas. E aí a Adriana assume e foi, com certeza, uma gestora muito emblemática. É ela que começa pela primeira vez a fazer uma incursão pelo interior, porque a cultura do Estado ficava literalmente restrita à capital ou mais 2, 3 cidades, Búzios, Petrópolis, né, literalmente. E a Adriana chega com uma fala bem mais ampla, ela sacode, por assim dizer, os municípios e começa a discutir o Plano Estadual de Cultura, que reverberou para as prefeituras. Aquela coisa do copia, né, e cola. Foi fundamental a presença dela. E ela tinha tranquilidade política para fazer também, né? Porque ninguém ficou implicando com ela no processo da gestão. Ela tinha apoio do governador, do Cabral, tinha muita expertise, ela vem do cinema, já tinha lá o Grupo Estação,
e que ela já tinha um acúmulo razoável, né? Mas é na gestão da Adriana que não apenas essa questão conceitual da política pública de cultura se estabelece no Estado, como também ela mexe com vários equipamentos, né? Garante, inclusive, essa discussão para que equipamentos sejam construídos fora da capital. Entendi. A Biblioteca Parque Isso que eu estava ia perguntar. fechada há quase 20 anos. Era Ela uma que vergonha. reabre. Ela que reabre e cria o conceito das bibliotecas parques, né? Eu tive a oportunidade de ir na Colômbia, eu conheci, fiquei maravilhada com esse conceito, e ela traz para cá e implanta, né? A da Colômbia é o caso de Medellín, Isso, do exato. meu, Ela foi meu... lá para ver Como é como que é é o nome que dele? Meu era. Guizo. Não lembro. Esqueci o Mas nome dele, que foi Medellín, inclusive, era uma cidade modelo para ser estudada, né? Que teve todo um trabalho de combate às drogas a partir da cultura, com Sim. a cultura, É que né? o secretário de cultura de lá que foi, né? Eu acho que é meu Guizo, se eu não me engano o Eu nome não dele. Eu lembro não o lembro o nome nome dele, dele. não. Não lembro. Mas falam que foi muito A importante a Adriana, Medellín. ela cuidou da reforma e restauro do Teatro Municipal, que era essa pérola da coroa, mas ela também se ocupava lá da Casa Casimiro de Abreu, lá no interior, Entendi. né? Lá do museu ali, no Ingá, lá de equipamentos que estavam caindo aos pedaços, né? E, principalmente, coloca na mesa essa discussão conceitual que não tinha no Estado do Rio de Janeiro, que era, assim, uma secretaria de eventos, né? E só. Esse papel da Adriana foi muito importante para que os outros municípios fossem catucados, fossem estimulados Foi. na organização dos seus sistemas municipais de Em cultura. qual período que construíram a legislação que obrigava os investimentos a serem divididos entre capital e interior? 2015. Também foi na Adriana? Foi da Adriana. Eu lembro de tudo de cabeça, né? Além de ter sido assunto da minha tese de doutorado, eu estava justamente na chefia de políticas culturais. Sim. Olha que coisa, a LERJ não dava a menor bola para a Secretaria Estadual de Cultura. Quando a gente encaminha o projeto de lei, do nada os deputados descobrem a Secretaria Estadual de Cultura. A gente recebeu 108 emendas para o nosso projeto de lei, né, que foi uma mensagem do Executivo. 108 emendas. Foi uma coisa assim absurda. Achou que não ia ter nenhuma? Nada, a gente achou que ia ser uma discussão tranquila e tal, mas que o quê? Os deputados assim, foram propostas das mais absurdas, né? Imagina. Eu já vinha de um aprendizado na LERJ, eu queria fazer essa referência, Eloneida Studart. Eu saí da Prefeitura de São Gonçalo e fui convidada. Tive a honra de ocupar lá uma assessoria no gabinete da deputada, que era vice-presidente da LERJ, uma feminista, uma escritora romancista, que dava aula para a gente todo dia. Eu digo sempre que ter trabalhado com a Eloneida foi uma pós-graduação de Sim. vida e na área da cultura, né? Foi a Eloneida que criou, na gestão dela, como vice-presidente, a Diretoria de Cultura da LERJ e a TV Alerj, né? E, para mim, isso foi muito bonito, o compromisso que a Elo tinha com a cultura e de modo amplo, né? Pensando o Estado do Rio de Janeiro. Da LERJ, então, eu vou para a Secretaria de Estado de Cultura, convencida pela Adriana, depois de ter passado 10 anos na Concultura, quando Sim. a gente estabeleceu a nossa duplinha lá de trabalho no período, né? Foi o Seminário Permanente de Políticas Públicas de Cultura que se manteve durante 10 anos com aulas para os gestores, para os agentes culturais, para os artistas, junto com a UERJ, que, sem dúvida, foi também uma das grandes ações que a gente priorizou nesse estímulo da formação e da capacitação. Pegando esse cenário, né, e você comentou algumas vezes aqui falando sobre que ainda há uma demanda enorme por formação, né, que é um Com negócio que se certeza. perdeu um pouco nesse tempo. Depois de 2016, ali no golpe da Dilma, e a gente passa por um período nebuloso no governo federal, e aí depois o Bolsonaro ganha. O quanto que se perdeu dessa organização nesse período, assim? Quantos passos voltamos para trás para poder chegar nesse momento, assim? Muitos passos para trás. Olha, aqui em São Gonçalo, a gente teve o nosso Sistema Municipal de Cultura aprovado em 2014, né? E aí ficou bem parado, porque foi um troca-troca de cadeiras muito grande. Em 2018, e eu lembro que nós estávamos lá na aprovação do Plano Municipal de Cultura na Câmara de Vereadores. E aí já tinha acontecido o golpe da Dilma, a gente já vivia o cenário do Temer, o Ministério da Cultura sendo desmantelado, que é óbvio, se você tem os fatos positivos que reverberam para as cidades e estados, os negativos também. Sim. A gente vai ver um momento de fosso muito grande, as cidades vivem uma retranca,
São Gonçalo não foi diferente, né? A gente teve uma queda aqui muito grande mesmo, tanto que nem o sistema nem o plano saem do lugar, a gente vê um paradigma muito grande, mas de tudo, eu localizo que o pior foi a desmobilização social, né? Houve digamos que um refreamento daquele pulo que a gente vinha dando de participação social. Você acha que deu uma frustração dos avanços que poderiam Com vir, tipo, certeza, sem dúvida. Porque o Ministério da Cultura veio e abriu todo mundo uma tava muito animado, né? cachoeira, Ponto de abriu uma cultura, edital, torneira. não sei o que, tipo. E, né, isso, você falou dos editais, a gente nunca tinha tido. O Ministério traz a política dos editais, os estados abraçam, as prefeituras vão engatinhando nisso, né? E aí vem 2018, 2019, 2020, 22, a gente leva um tombo, né? Quando a cultura, inclusive, passa a ser perseguida. Terrível. Se a gente tem dificuldade de trazer para a população o conceito que cultura é direito, imagina a própria institucionalidade, o Sim. Estado, né, desfazendo, desconstruindo esse conceito. É um cenário A Fundação extremamente... Palmares era um negócio. Não, os gestores que passaram pela secretaria que é Regina, criada, né, sim. porque o ministério é desfeito, é desmatelado, eu não chamo nem de vergonha, até porque tudo que foi feito foi Foi um intencional. projeto, Foi um né? projeto, né? Porque eu costumo dizer que o gestor de cultura que não faz nada, ele está assumindo uma posição política, não fazer nada, né? Eu costumo muito lembrar de gestores vasilinas. Ah, criar conselhos. Eu disse, Cleis, eu não vou fazer isso na minha cidade de jeito nenhum, porque senão eu vou ter que tomar muito chá, vou ter que passar óleo de peroba, porque eu não vou deixar passar Sim. nada, entendeu? E aí vão me chamar de secretário vaselina, então é melhor nem fazer A esse posição negócio de já deixa conselho, claro. deixa isso sem fazer, deixa esse negócio para outro momento, e falava isso claramente. Então, não tomar atitude, não querer ver um plano municipal de cultura sendo cumprido, não querer ver um conselho de cultura em funcionamento, não querer ver de jeito nenhum um fundo municipal de cultura regulamentado, com dinheiro, com recurso, é uma decisão política, né? E é claro que depois de 2016 a gente viu esse cenário se alastrar num abismo muito grande, até a retomada de Lula, que obviamente você tem um período aí curtíssimo para a gente ver restabelecido todo um desmoronamento que a gente sofreu, né, de 2016 até 2022. E o hoje, assim, você acha que a gente tá num momento ainda de mais resistência, defesa? A gente tá num momento mais de recuperar energia? Porque é isso, né? A gente vai vendo que tá se reorganizando as coisas, aí tu tem que ter um corte em algumas áreas e a cultura também recebe alguns cortes. A sociedade civil ainda não tá mobilizada como já teve em outro momento. Como é que tá esses ingredientes, assim? O que você tá observando desses ingredientes do momento, assim, do município, do estado, do governo federal? A gente tem um cenário complexo, né? Teve, claro, um momento de satisfação e de alívio de ver Lula eleito. Aí você tem lá o Ministério da Cultura retomado, uma Margarete Menezes, né? Uma baiana, uma mulher da música, com aquela potência, com aquela voz. O Ministério implanta aí escritórios regionais, estaduais, né? Nos 27 estados. Volta do Capanema. Para dizer, inclusive, que a gente está aqui, a gente quer dialogar. O Capanema sendo entregue de novo à população. É claro que são atitudes simbólicas que, para nós da cultura, têm muita força, têm muito peso. Eu comentei aqui no início que eu estava fora da cidade, né? Fiquei 3 anos e meio fora, estou voltando. E aí eu fico, não é surpresa, mas eu fico triste de ver que a cidade não avançou em muita coisa. Ah, mas tem dinheiro, sim, tem dinheiro do governo federal, Sim. tem dinheiro da Lei Paulo Gustavo, tem dinheiro da Lei Aldir Blanc. E a Fonte 00? O que a Prefeitura de São Gonçalo está promovendo de fomento para o setor cultural? Que ações estão sendo estabelecidas para que o nosso Plano Municipal de Cultura seja cumprido? O que falta para o Fundo Municipal de Cultura ser regulamentado? Porque quando você pensa, pô, a lei lá de 2014, a outra de 2018, o que está faltando? Né? Falta gestão pública? Falta interesse? O que falta? Eu acredito muito que a ausência da sociedade civil de modo mais pragmático, mais ativo, mais presente, é um fator muito grande, né? Independente de A ou B ter sido eleito, né? A gente tem aí o capitão Nelson,
que traz aí uma marca mais conservadora, está num partido, né, que corresponde aí, inclusive, ao do governo do Estado. Você pode até estabelecer, é claro, a dinâmica da disputa, que Sim, é normal, é natural. Você passou 4 anos ali na Câmara, na tá na oposição, posição, sim. e viveu o que você viveu. Mas nem por isso nós, a população, eu sou cidadã, eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada. Eu vou, inclusive, ocupar o meu direito de cidadã. Não, não, eu sou da cultura, eu sou artista, eu quero muito que o nosso plano municipal de cultura seja cumprido. Vamos conversar aí com a secretária, é uma gestora, é uma técnica, né? Melhor, inclusive, ela do que aquele rapaz que assumiu a secretaria no início da Sim. gestão do outro governo do capitão, que foi um vereador que queria acabar com a Secretaria de Cultura. Era uma coisa assim Uma inexplicável. contradição Uma bizarra, né? contradição. Como é que fica secretário, um vereador, um legislador que Um ano antes propôs uma lei para acabar com a não é, secretaria. Romário? Não é Esqueci. É, esquisito? esquisito. Né? Muito esquisito. Então, vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar, porque eu acho que de tudo, quem está na gestão pública quer o avanço da cidade, quer ver a cidade melhorar, em todos os setores. Né? Então, cabe, na maturidade republicana que a democracia preza, a discussão, o embate, mas de modo a garantir o entendimento, Sim. a narrativa, né, o diálogo para melhorar. Porque, é claro, o cenário, às vezes, que a gente olha assim, fica desanimador, né? O centro cultural virar um prédio administrativo é de um retrocesso gigantesco, né? O Lavorão que a gente custou a ver levantado e que abrigava tanta coisa da Era o único cultura. aparelho E durante aí você vê aquilo, sabe, completamente junta militar, ocupado, né? O procuradoria. teatro municipal com uma cobrança absurda para o artista, para o ator, para o dançarino, para o pessoal da arte conseguir uma pauta. Cadê o conselho? Vamos conversar com o conselho para o conselho fazer a defesa, né, que cabe, que precisa. Cadê as bibliotecas nos 5 distritos dessa cidade? Por que a nossa biblioteca está enfiada lá naquele lugarzinho ali, né, naquele No prédio, tondo ali. né, perto do 7º Isso. Batalhão? Gente, nós somos 1 milhão de habitantes, perdemos um pouco, né, de gente aí para Sim. outras cidades, mas ainda somos uma cidade grande. A cidade merece uma biblioteca decente, bonita, grande, né? Quanto jovem de São Gonçalo não tem dinheiro para ir numa biblioteca distante, para ir em Niterói, para ir no Rio? Para além dessa biblioteca municipal, cadê uma política para implantar nos 5 distritos as nossas bibliotecas? Né? Cadê os equipamentos culturais que marca a descentralização e garante o acesso à arte e à cultura nos 5 distritos? Né? Eu vi lá uma matéria outro dia que vai ter alguma coisa na lona cultural, Sim. dinheiro da lei Governo federal. do governo federal. Né? A loninha está lá, vai garantir uma agenda de oficinas, que bom. Vi lá a postagem da prefeitura, que bom, tem que Mas divulgar. quanto que também o município coloca dinheiro próprio, né? Como uma Exato. prioridade do E seu será que o governo. pessoal sabe que a loninha saiu porque foi emenda parlamentar da Jandira Fegari? Sim. Né? Foi um exercício nosso de beabá, que a gente não sabia. O Randall, né? Que ajudou. Randall Que estava Fará. lá, secretário, era do PC do B, do mesmo partido da deputada. Eu lembro muito disso, foi uma aula. Aí eu aprendi e consegui lá uma emenda parlamentar para a Ópera Alabê de Jerusalém, de Do Altair graça, Veloso. no Teatro Sesc, né, com CD e tal, dando para as escolas, para as bibliotecas. Foi lindo ver o Altair Veloso com a sua ópera ali, dinheiro de emenda parlamentar, que a gente aprendeu a fazer anos antes, quando apresentamos a emenda lá para a Jandira. Então, assim, tá a Loninha do Catarina e os outros lugares? E as periferias de São Gonçalo, que são muitas? Salgueiro, Joque, Marambaia, Cadê? Guaxingiba. Cadê lá o Largo da Ideia? Eu, numa atitude pessoal, bem emocional, abri uma biblioteca comunitária lá na padaria antiga do meu avô. Olha, saía do Mutondo, ia para o Largo da Ideia com um coração feliz. Mantivemos aquela biblioteca comunitária, literalmente com a ajuda das pessoas do Largo da Ideia. E a gente tentou muito manter, não conseguiu manter. É uma perda gigantesca, porque era muita gente que ia ali na biblioteca, adulto, criança, né, para visitar, ler, consultar. Eu estou falando disso só para situar a necessidade que a gente tem de investimentos de médio e longo prazo. A cidade não pode viver no curto prazo. Sim. A cidade não pode pensar que tem muito dinheiro porque tem a verba
da Paulo Gustavo e da Aldir São Blanc. recursos limitados, né? Quando você trata Limitados. com recurso limitado, que vai ter uma data para Entendeu? acabar, você não está fazendo investimento de médio e longo prazo, né? Tal. Então, a gente precisa contar, inclusive, aí com a sensibilidade, o compromisso dos gestores públicos. Eu vi sua carta que você apresentou para o prefeito, né? Ele mora no Pacheco, né? Então ele Sim. gosta de São Gonçalo, nem se Sim. mudou para Icaraí ou para a região oceânica de Niterói, mora ali no Pacheco. Vamos conversar com o prefeito, vamos ver o que ele pensa, né, para os próximos anos, para garantir ações de médio e longo prazo para a cultura de São Gonçalo, considerando o Plano Municipal de Cultura. Ele nem tem trabalho, já está pronto. Sim. A secretária já É está só seguir o só guia prático já cumprir. construído. Isso, exatamente. Mas é claro, a sociedade civil tem que estar acompanhando, o Conselho de Cultura tem que estar aí fazendo o seu papel fiscalizador, deliberando encaminhamentos, né, que possam ser cumpridos, que isso faz a diferença, né? Eu outro dia vi uma prima minha lamentando que você não foi eleito, né? Votou em você e tal, ficou entusiasmada com você. Poxa, o Romário não foi eleito. E aí ela tem 26 anos, essa minha prima. Sim, prima, ele não ganhou, mas olha, eu aprendi muita coisa com o Romário lá na Câmara. Eu aprendi coisas que eu não sabia, porque ele foi um vereador professor do que se faz ali. Então você não continua na Câmara agora, né? Porque daqui a pouco você volta. Mas olha o papel que você desempenhou. Você foi oposição, perdeu quase todas as demandas que você abraçava, outras você foi vitorioso, mas olha o que você deixou nos seus 4 anos ali como parlamentar. Olha o que o seu trabalho didático, o seu trabalho extremamente comprometido com a comunicação e com o seu papel de vereador contribuiu para essa cidade. Eu estou citando a minha prima, mas eu tenho certeza que muita gente aprendeu com você naqueles 4 anos na Câmara. Então, o tempo que você ficou ali está longe de ter sido em vão, de jeito nenhum. Foi extremamente importante, histórico, e estimula muita gente, inclusive, para acompanhar agora a Câmara de Vereadores. E aí eu faço esse paralelo com nós da cultura. A gente não pode nunca achar que em vão a nossa insistência, o nosso trabalho. Toda luta é importante, né? Toda luta é importante, né? Até a gente conversando aqui, né? Você vê, né? Coisas que foram plantadas em 99 Isso. que reverberam até hoje. O que foi implementado pelo Gil que reverbera até hoje. Então, com certeza. as lutas iniciadas lá atrás é um tijolinho que as pessoas vão colocando ao longo do Sem processo. sombra de dúvida. Eu acredito muito que o trabalho coletivo ainda é uma soma indiscutível para esse mundo que a gente vive do exercício da cidadania, né? A cultura, a cidadania e o direito, elas se fortalecem, elas se coalimentam, e eu acredito muito nisso, que esse lugar da cultura, para além do lúdico, da arte, da cultura, olha como que a cultura foi importante na pandemia, né? Como que aqueceu o coração de tanta gente que estava confinada, que estava isolada, né? Com a música, com o cinema, né? Com os vídeos. Ela cumpre tanto esse papel de nos trazer felicidade, de nos proporcionar alegria. Olha aí Fernandinha Torres concorrendo a melhor atriz no Oscar, né? Olha que contentamento que isso trouxe para a gente. Os garotinhos de São Gonçalo ganhando Grammy. Isso, tanta gente bonita, bacana, Sim. né, de São Gonçalo. Então, para além do que a arte nos promove, que deixa a gente contente, feliz, tem isso da construção que a cultura nos proporciona da nossa condição cidadã, do nosso exercício de cidadania, de viver o direito, né? De sermos completos, mais plenos. E aí, claro, a gente vem de uma história que não dá para conversar em 40 minutos, né? De um país que, inclusive, sempre viveu com a marca do autoritarismo, do conservadorismo, da centralização. Então, esse mundo da arte e da cultura é um mundo livre. Sim. E assusta muita gente, né? Claro que assusta. Cleise, a gente já passou até de 1 hora já. Eita. Já estamos passou um pouquinho. Mas já fica o convite aqui, inclusive, para quando o Rui Aniceto vir aqui, a gente vai convidar ele para você voltar aqui e conversar, inclusive, com a gente um pouco, né? Falar um pouco sobre a história de São Gonçalo, que eu acho que é um outro panorama para pensar isso também, né? Orientador. Acho que muita gente que não conhece a história de São Gonçalo pode aprender muito com o Rui Aniceto nesse processo. Mas eu queria te agradecer muito pela essa conversa, assim, acho que a gente pode ter parte 2, parte 3, porque tem muita colaboração sua ainda para a cidade que foi feita ao longo desse processo. Então, muito obrigado por estar presente aqui com a gente. Mas eu que agradeço muito.
E vou manter um pedido para você permanente. Não desista, se mantenha nesse lugar, porque a gente precisa de Eu você gosto de São Gonçalo. volta São lá na Gonçalo. Câmara de Vereadores. E que você possa manter esse seu percurso agora de comunicador Sim, cultural com muito afeto e carinho. Parabéns para você. Voltar a conversar com as pessoas também é bom, né? Para poder Com ouvir, certeza. aprender. Mais leve, né? É, exatamente também, porque eu acho que agora aproveitar um pouco dessa audiência para muitas pessoas que não conhecem a cidade com a complexidade que é, ouvir um pouco sobre a história da cultura, sobre a história da saúde. Acho que tem muita coisa. Trazer um dia o Charles aqui, de repente, trazer aqui Olha, figuras que podem colaborar, sim. inclusive, para a gente poder olhar melhor a história da cidade, né? Que bom. E que Cleise, bom que você tem essa oportunidade. Parabéns. Cleise, obrigado, tá? Te vejo na próxima vez. E é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Oba.